Memórias e fragmentos da história da navegação na Amazônia. O legado de desafios e fé de um dos grandes pioneiros e armadores da navegação do estado do Amazonas, Francisco de Assis Pinheiro, ao lado da esposa Socorro Pinheiro, venceram desafios ao longo desta jornada. Região da Vila de Anamã em meados da década de 60, época que o município era apenas uma pequena vila formada por moradores que viviam da pesca, agricultura e sobretudo da plantação e da coleta das fibras de juta na região do beiradão do Rio Solimões, incentivados pelo governo alguns anos atrás. Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer. Em meados dos anos 60, seu pai, até então, já viajava até a capital em menores embarcações que esperava os famosos reboques, mais conhecidos pelos trem dos rios, que passava no Rio Solimões, lá fora, termo usado de costume na qual chamam os moradores até hoje, devido a sede ficar um pouco mais para dentro do Paraná do Anamã, e não nas margens do grande Rio Solimões. É só pensar em ti. Senão de saudade eu vou morrer. Onde andará você? E foi neste cenário remoto e de muitos desafios no meio amazônico que o grande armador, Francisco de Assis Pinheiro, até então com 18 anos, iniciava sua jornada ao lado de seu pai em viagens semanais entre a Vila de Anamã e a capital Manaus, levando produtos negociados com moradores locais no pequeno batelão de nome Ana Amélia. Contudo, seu motor foi uma engenhosidade adaptação de seu pai, na qual improvisou um motor de caminhão para barco fluvial, obtendo êxito na ideia. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. A minha vida é só pensar em ti. Venha logo, senão... Conheça parte desta fantástica trajetória de vida na íntegra, relatado pelo pioneiro da navegação Francisco de Assis Pinheiro. Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver. Onde andará você? Eu comecei a navegar muito cedo, ainda adolescente, né? Eu andava de reboque, né? Depois meu pai comprou um motor terrestre, colocamos nesse batelão e ficamos viajando juntos. O nome do barco, eu botava aquela Ana Amélia. Aí depois de alguns tempos resolvemos fretar um barco maior, Cavalcante Neto, fazer linha até Anamã. Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você. Aí começamos, fretei o barco com a posta de compra. Já tinha, na época, já tinha 18 anos. 70, né? Década de 60. 60 ainda? Década de 60. 65, por aí, 68, eu comecei a navegar fazendo linha de recreio. Aí, até Anamã, mas o barco estava grande, apesar de ser um barco pequeno, mas a demanda era muito pouca, e o barco estava grande para Anamã. Aí eu, o pessoal da Anamã fretaram para ir até Anuri, passar os festejos lá, dia 8 de dezembro, da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Aí quando estava lá no porto, no dia seguinte, o prefeito soube que esse barco estava no porto. Anuri não tinha linha de recreio, não tinha nenhum barco para recreio. Tinha um barco lá do Bastião Barroso, que é o Almirante Barroso, fazia de 15 em 15 dias uma viagem para Manaus. Aí o prefeito, na época, o Fábio Rodrigues Bastos, soube que esse barco estava no porto, o Cavalcante Neto, mandou me chamar na prefeitura. Eu fui lá e ele me perguntou se eu não gostaria de colocar aquele barco na linha de Anuri, que Anuri estava precisando de um recreio, que não tinha. Só pegar barco lá no Solimões. Onde andará você? Como eu gostaria, meu...
Fechado convênio com o prefeito de Anori na época, o lendário barco motor Cavalcante Neto, fretado com proposta de compra pelos Pinheiro, dava início à linha Anori com escalas em Anamã até Manaus, fazendo 2 viagens semanais. Nesse período havia apenas o barco Almirante Barroso que viajava quinzenalmente para a capital, saindo direto da sede de Anori, obrigando os anorienses a ir até o Rio Solimões para pegar e esperar os motores que não entravam no lago de Anori. Que você não tem dó de mim. Assim, o pequeno motor Cavalcante Neto saía todos os domingos e às quintas-feiras de Anori, voltando da capital Manaus, às terças e sextas-feiras, chegando por volta das 18 na sede de Anori no dia seguinte. Tem um barco maior, né? Um barco maior com o nome Capitão Cavalcante. Já estava em fase de acabamento aí, né? Obra de morte. Mesmo assim eu comecei a viajar nele e paramos no Cavalcante Neto, né? Paramos um pouco viajando no Capitão Cavalcante. Parente. Foi a primeira temporada próspera de seu Assis Pinheiro nos últimos anos da década de 60. Logo a demanda cresceu, e novamente fretaram um barco maior para atender a linha. Negociado com a família Cavalcante, que tinha um estaleiro às margens do Rio Solimões, entra na linha substituindo o barco motor Cavalcante Neto, o barco motor Capitão Cavalcante. Pai e filho prosperam nos anos seguintes na região. Em meados do ano de 1970, é inaugurado a lenda barco motor Capitão Pinheiro 1, ainda na linha Anori e Anamã até Manaus. Importante saber: um dos fatos marcantes entre altos e baixos no setor da navegação na qual os armadores convivem até nos dias de hoje, é a queda da demanda de tempos em tempos, seja por crise na gestão pública da região ou consequências econômicas a nível nacional em algum setor modal. Diante disso, a família Pinheiro passam por dificuldades na linha de Anori, e já não era viável para margem de lucros. Contudo, os Pinheiros recebem uma proposta de seu parente, seu João Pinheiro, que foi um dos prefeitos de Anamã, para fazer uma extensão até Tabatinga. Caso fosse viável e satisfatório, poderia escolher ou não continuar até a Tríplice Fronteira. Nessa transição entre as décadas de 60 e 70, a navegação na região era dominada pelas frotas das chatinhas e navios da SNAP, além de outras empresas que viajavam grandes extensões de rios, como até o estado do Acre. Foi um período de desbravamento dos Pinheiros em Anamã, onde também outro braço da família Pinheiro dava início na navegação mista. Já contado em nosso outro especial no canal Amazônia DC. Aí tal, enquanto o barco não aprontava, eu fiquei viajando no Capitão Cavalcante pagando as prestações. O dono do barco não me cobrava pé. Assim, tu paga as prestações e está resolvido. Porque tinha Souza Nova, não. Ela ia mais de 66 HP, deslocava bem. Aí começou a melhorar a linha de Anuri, né? Aí depois, quando aprontou o nosso, lá para mais ou menos 69, 70, na década de 70, já começou na década de 70. Esse Pinheiro que só tá falando é o Pinheiro 1, né? Pinheiro 1. Aí na década de 70 começou a errar no Capitão Pinheiro 1 e entregamos o Capitão Cavalcante, né? Ficamos no nosso mesmo, Capitão Pinheiro 1. Viajamos uma temporada para Anuri, aí mas o movimento estava meio fraco, a Anuri deu uma recaída assim, financeiramente, a administração não estava muito boa. Se a administração no município não está boa, a demanda cai, sim, né? Isso depende do amor do pessoal. Aí nós colocamos para Tabatinga. Colocamos para Tabatinga, foi até fretado. O João Pinheiro, nosso parente, foi até prefeito na temporada, ele fretou o nosso barco para ir uma viagem em Tabatinga. Para nós experimentar, se nós gostássemos da viagem, da linha, nós colocaríamos na linha. Ele só queria uma viagem, só para... E nós fretamos o barco para ele, fizemos a viagem para ele. Aí combinamos, né? Meu pai disse assim, bora voltar para Tabatinga, eu gostei, bora papai. Aí nós colocamos para Tabatinga, quando nós casamos em 73, já estava viajando para Tabatinga. Aí ficamos, uma temporada aí,
Decisão tomada, o barco motor Capitão Pinheiro 1, dar início entre os anos de 1971 e 1972, o seu grande legado para o Alto Solimões, e o casal Francisco de Assis Pinheiro e Dona Socorro Pinheiro escrevem seus nomes na história da navegação na região, em um dos trechos mais longos, cheio de desafios e perigos durante uma década, fortalecidos pela fé e sem aparelhagem tecnológica dos dias de hoje. E nessa longa temporada, o casal Pinheiro prosperam e assistem às mudanças do setor aquaviário e econômico da região com os adventos da Zona Franca na década de 70 até o ano de 1981, viajando em toda a extensão do Rio Solimões com lenda Capitão Pinheiro 1 até Tabatinga e Porto Intermediários. Agradecemos ao casal pioneiros Francisco de Assis Pinheiro e Socorro Pinheiro pela gentileza e contribuição das informações e o privilégio em homenageá-los e o seu legado e sua história em nosso canal Amazônia DC. Obrigado.